O nosso repórter Arleson Schneider está ao vivo com a secretária de Assistência Social de Vila Velha, a Ana Cláudia Lima, e vai conversar com a gente. Arleson, boa tarde. O que a Prefeitura desenvolve? Que trabalho que é feito com a população em situação de rua? Muito boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Conversando aqui com a secretária, Juliana, existe uma média, isso não é um número preciso, mas uma média nesse momento, aqui no município de Vila Velha, cerca de 150 moradores em situação de rua. No entanto, esse número ele muda porque a secretária estava falando aqui que esses moradores geralmente são itinerantes, chegam no município, ficam um pouco tempo e acabam migrando. Vamos conversar com ela aqui ao vivo. Secretária, a pergunta já que vem da Juliana é o seguinte: a gente estava conversando aqui falando de alguns números. Quais que são os serviços realizados aqui pela Secretaria de Ação Social? Quais ações são feitas para esses cerca de 150 moradores que você disse? Existe inclusive um programa de reaproximação com a família de outros estados. Boa tarde, explica para a gente mais ou menos como é que funciona o serviço daqui da Secretaria. Boa tarde a todos os telespectadores. Bem, nosso carro-chefe é realmente tentar a reinserção familiar. Então, na Prefeitura de Vila Velha, através da Secretaria de Assistência, a gente consegue oferecer todo um trabalho ligado ao Centro POP, aos abrigos e ao serviço de abordagem. Hoje, essas pessoas que estão em situação de rua, elas contam com passagens rodoviárias e até aéreas para voltar para o local de origem. Então, primeiramente, é feito toda uma aproximação com a família, pelos técnicos, assistentes sociais, fazem a avaliação, entram em contato com a família, fazem o acolhimento, a reaproximação, para aí, então, liberar a passagem e aquela pessoa retornar, porque a ideia é que ele não seja uma pessoa em situação de rua lá para onde ele vai, né? Então, nós temos o fornecimento da passagem, além de dentro dos abrigos e do Centro POP, o tradicional, que é alimentação, espaço para banho, higienização, aí café da manhã, almoço, café da tarde, tem a doação de roupa, mas o mais importante do nosso serviço é o tratamento oferecido. Psicólogo, assistente social, encaminhamento para as unidades de saúde do município, encaminhamentos para toda a rede socioassistencial, documentação pessoal. Nós temos, inclusive, dentro do Centro POP, oficinas e dinâmicas para geração de emprego e renda. Então, tem toda uma estrutura através de uma construção técnica que a gente chama de PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, que é feito pelo assistente social, que mapeia os problemas e desenha o projeto de vida daquela pessoa, e é um tratamento individualizado. Então, nós temos a estrutura para aqueles que aceitam e dizem, eu quero. É porque o morador ele tem que aceitar, né? Ninguém é obrigado a deixar a rua constitucional, né? O cidadão ele tem direito de vir, se ele optar a ficar na rua, ele vai poder ficar na rua, né? Infelizmente. Perfeito, a sua colocação é muito pertinente, até para a gente abordar um pouco mais essa temática, né? O serviço de abordagem social, ele é adesão voluntária. É lógico que a gente faz 50 abordagens a uma mesma pessoa para receber um sim, né? Então, é um serviço realmente de persistência, a equipe é uma equipe boa e resiliente, acostumada, fala a linguagem daquela pessoa, porém, enquanto ele disser não, ele não pode ser obrigado a aderir. Isso acontece todos os dias? A abordagem? Sim. Todos os dias, em Vila Velha, até a meia-noite, ininterrupto, de segunda a segunda. Então, o cidadão está na rua, foi abordado por uma equipe, ele disse sim, então é encaminhado aí para posto de saúde, para alimentação, todo esse suporte que você disse, né? Exatamente. No caso, a abordagem faz uma triagem do atendimento inicial. Durante o dia, ele é encaminhado primeiro para o Centro POP, que vai fazer a emergência da alimentação, do banho, desse tipo de coisa, e vai começar o tratamento e o PIA dele, né? Se for à noite, a gente vai encaminhar para a vaga de pernoite que a gente abriu no abrigo João Calvino. E durante o dia ele vai para o Centro POP para começar o tratamento. Só interromper aqui que a Juliana está lá no estúdio, ela tem uma pergunta, pode falar, Ju. Olha só, Arleson, a gente está aí, você está explicando para a gente que os moradores de rua, eles não podem ser retirados à força das ruas, eles têm que querer sair. Agora, como resolver essa situação? Porque o problema existe, tem muito morador de rua, tem várias pessoas denunciando aqui e elas se sentem ameaçadas por esses moradores de rua. O que pode ser feito efetivamente para solucionar esse problema? Tem alguma medida que a prefeitura pode adotar?
A Juliana está perguntando no estúdio porque é o seguinte, o cidadão ele não é obrigado a sair da rua. Ele pode ficar na rua, morar numa praça, dormir ali, não existe nada que impede isso em lei. Mas a partir do momento que começa a atrapalhar o morador ali, principalmente ali na Praia da Costa, Itapuã, que tem uma incidência muito grande de moradores de rua, a prefeitura tem algum trabalho concreto para poder solucionar de vez esse problema, mesmo que seja a longo prazo, secretário? Ou se quem se sentir incomodado, acionar a prefeitura ou até mesmo a Polícia Militar, existe um canal da prefeitura com a PM, alguma coisa assim concreta para solucionar de vez esse problema? Bem, vamos lá. Primeiro, não é permitido estabelecer moradia e residência fixa em área pública. Ele tem o direito de ir e vir. Ele pode permanecer sentado na praça o dia todo como qualquer um de nós. Mas as regras do bom convívio e as regras da sociedade, nossas leis, são válidas para eles também. Então, vamos pensar, a pessoa está ali em situação de vulnerabilidade social, né? Fora de uma residência que seria o normal. A população passou, viu aquilo, tem que ligar para a abordagem social. No caso do Serviço da Assistência da Abordagem, 99717-5012. Então, esse caso, ou foi observada uma vulnerabilidade, situação 1. Situação 2, o indivíduo está cometendo um crime, ele está batendo em alguém, ele está quebrando alguma coisa, seja patrimônio público ou privado, ele está ameaçando alguém, crime, tem que ligar 190, polícia. A polícia tem que chegar, fazer o flagrante delito e levar aquele indivíduo, seja qual for o caso, para averiguação, investigação. O indivíduo ele está ali surtado, né? Percebe-se que ele está completamente desnorteado, está em surto, seja por deficiência mental, seja por uso de álcool e droga, é um problema de saúde. Então, tem que chamar o SAMU, que vai tomar as providências e levar para o hospital e, dali para frente, fazer os devidos encaminhamentos, né? Então, não existe um órgão público único no Estado, nem no Brasil, que conjugue essas ações, né? Porque a própria Constituição estabeleceu competências para os entes federados. Então, Prefeitura, Estado, né, tem que agir em parceria, cada um dentro das competências. E o cidadão precisa acionar as pessoas corretamente, né? E, principalmente, não alimentar a permanência na rua. Por quê? 95% dos casos que nos dizem não, dizem que não querem ir para os nossos atendimentos porque eles têm que seguir regras dentro dos nossos equipamentos públicos, evidentemente, e que na rua eles têm tudo o que eles precisam, roupa, alimento, então eles não têm necessidade de ir conosco. Pois é, Juliana, os trabalhos são feitos, não só aqui na Prefeitura de Vila Velha, a gente que acompanha isso daí diariamente também em outros municípios, mas tem muito aí de quem está na rua querer ser ajudado e é um problema aí que a gente vê que está longe de ter uma solução, viu, Juliana? Pois é, claro, pode sim. Sim, Juliana, se me permite, eu queria falar dos casos de sucesso, porque um ou outro caso que a pessoa não aceitou e termina, né, gerando um insucesso, é bem divulgado. Mas é muito importante dessa média deixar claro que nós conseguimos, em 1 ano e 6 meses de trabalho, retirar da rua 66 pessoas das ruas de Vila Velha. 17 foram embora para os seus estados de origem, 22 foram reintegradas às suas famílias, 21 alugaram imóveis e saíram das ruas. 531 pessoas passaram pelos nossos abrigos e nossos tratamentos. Só em 2018, 23 pessoas conseguiram alguma autonomia e nós conseguimos construir projeto de vida para mais de 800 pessoas. Então, são números positivos dentro das possibilidades, né, secretária? Muito positivos. Quem é da área, estatisticamente, se fizer uma comparação, vai ver que para uma média volante, digamos assim, itinerante, de 150 a 200 pessoas no município, você conseguir tirar 66 efetivamente da rua é um número muito bom. Existe um levantamento, tira 66, de quantas outras voltam e esses que vocês encaminham para moradia, eles continuam sendo monitorados, secretário? Essa é uma ótima questão. Primeiro, aí ele passa a não estar mais na política de proteção especial, porque ele não está mais na rua, mas aí ele passa a ser acompanhado pela básica, que é pelos CRAS e pelos técnicos de assistência social do município. Continuam sim.
Por um tempo o CREAS acompanha, porque ele pode ter uma recaída e voltar para a rua, né? E o problema é que uns vão, outros de outros lugares e de outros municípios, inclusive vizinhos, vêm para Vila Velha. Por isso que a gente diz que é uma média de 150 pessoas. Juliana, tem mais pergunta aí do estúdio? Arleson, a gente chamou uma fonte da Polícia Militar para participar aqui da nossa entrevista ao vivo, só que eles preferiram responder por meio de nota. A PM disse que tem feito ações com policiamento ostensivo, mas que não consegue estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, precisa do apoio de outros órgãos de segurança e da comunidade para ser mais efetiva nas ações. A PM falou ainda, ressaltou que situações que envolvem usuários de drogas e moradores de rua continuam sendo uma questão de saúde pública e social e, por isso, apoia e acompanha ações da Prefeitura Municipal, que a PM apontou como responsável em planejar políticas públicas para essas pessoas. Então, eu vou perguntar para a secretária que trabalho que é feito em conjunto, porque a gente viu aí, demos 2 exemplos de Vila Velha de moradores de rua que cometeram delitos ali recorrentes. E um acabou matando uma mulher. Várias pessoas já tinham reclamado dele. Ele já tinha também BO registrado contra ele. E esse outro, agora desta semana, que atingiu uma pedra, ainda bem que não aconteceu nada. Como é que fica a situação com esses moradores de rua que voltam e mexem, cometem algum delito? Né, Juliana, que a gente já havia aqui dito anteriormente, é acionar a polícia, né? A gente demandou a polícia, secretária, para poder saber o que é feito efetivamente por parte da PM, e parece que é feito um jogo de empurra. A Polícia Militar acaba falando que questões relacionadas à droga é coisa de saúde pública e em outras situações existe parceria com a Prefeitura. A Polícia Militar procura vocês aqui para poder fazer alguma espécie de mapeamento e entender quais áreas, porque são 2 casos semelhantes. Um que deu uma pedrada no carro, o outro que jogou um vergalhão e acabou acertando uma mulher. Então, são 2 moradores de rua que cometeram crimes, né? A Polícia Militar procura a Prefeitura para poder entender e mapear. A Polícia Militar, de fato, participa nessas ações com o município? Olha, nós temos um grupo chamado GGIM, né, que é um grupo de uma reunião mensal promovido pela Prefeitura de Vila Velha. Dentro desse grupo existe a participação da Polícia Militar. Então, dentro desse grupo, eu, inclusive, provoquei como assunto de pauta e fiz uma apresentação dos locais onde nós temos tratamento da assistência social e da necessidade da Polícia Militar participar, na verdade, fazendo uma segregação. Porque criminoso é diferente de pessoa em situação de rua e vulnerabilidade social, né? Então, realmente feito algum trabalho em parceria, mas assim, a Polícia Militar vir nos procurar para alguma ação conjunta, não posso dizer que veio, né? Até porque, no caso do nosso serviço, a abordagem, a gente precisa estabelecer com a pessoa em situação de rua um vínculo, para que ela não nos tema, para que elas vejam na gente uma oportunidade, aquele vai me escutar, vai me ajudar e vai me ajudar a sair dessa situação. Se chegar com a polícia... Já era, aí nós não vamos conseguir nunca mais um número de 66 pessoas fora da rua. Então, Juliana, é um negócio realmente muito delicado, muito complicado aí, com várias linhas de frente tentando resolver esse problema. Esse problema, como eu disse no início, não é um problema daqui do município de Vila Velha, isso acontece em toda a grande cidade. Pessoas em situações de rua convivendo ali em meio a outros moradores e uma hora ou outra acaba acontecendo o crime, Juliana. Pois é, isso não acontece só em Vila Velha mesmo não, em várias cidades a gente tem esse registro. Já vou contar um caso que aconteceu em Guarapari, uma mulher foi agredida. Agora, o que preocupa a gente, o que assusta muito, Arleson, é saber que uma pessoa comete um delito, por exemplo, taca uma pedra no carro, mas também já tinha feito isso, já tinha assustado outras pessoas. Um outro caso do vergalhão, matou uma mulher jogando uma barra de ferro, mas antes também já tinha sido presa outras vezes e está nas ruas. Ou seja, é um perigo para a sociedade mesmo, né? Como resolver essa questão?
Pois é, Juliana, tem a questão da justiça também, né, secretária? Você que trabalha na rua com essas abordagens já há um bom tempo, que no caso do homem lá que jogou o vergalhão na mulher, ele já tinha sido preso pela Polícia Militar, mas estava nas ruas de novo. Esse rapaz da pedrada estava nas ruas de novo. Como é que lidar com a reincidência, secretária? O crime, reincidência de crime, é um problema realmente de política pública de segurança que eu não sei bem como lidar com essa questão do crime, né? Porque no caso específico que você citou de 2013, né, que a gente sabe quem era aquela pessoa, já tinha sido abordado várias vezes, desde 2013, só nós aqui na gestão atual abordamos diversas vezes, já tinha ido para o DIPJ, o que alega é que enquanto não houver o flagrante delito, a polícia também não pode agir, né? Mas eu acho que é necessário uma revisão da legislação, né, do sistema judiciário mesmo, se possível, para que haja um limite nesse número de reincidências, né, que não seja mais necessário flagrante, não sei, acho que é algo nessa linha, mas numa mudança da legislação mesmo. Então, os trabalhos, eles continuam aqui pela Secretaria, né? Abordagens, mapeamentos continuam, para que esse número, no próximo verão, seja menor do que 150, que você estava falando que chega no verão, esse número aumenta, né, secretária? O nosso mapeamento, o nosso diagnóstico, nós temos todos os números, é que eles vêm muito de outros estados e municípios passar as férias de verão nas ruas de Vila Velha. E aí a gente não tem como fechar as barreiras, né, da cidade. Tá certo, portanto, então é isso, Juliana. A gente conversando aqui ao vivo com a secretária de Ação Social daqui do município Canela Verde, falando dessas várias linhas de frente de abordagens a moradores de rua daqui do município. A gente torce aí, como ela disse aqui, que no verão esse número aumenta, que nesse verão aqui seja tudo tranquilo aqui no município de Vila Velha. Juliana. Obrigada, Arleson, pelas suas informações ao vivo. Agradece a secretária também por ter recebido a gente, viu?